A quase morte de Eben Alexander. Os artigos e livros científicos que se propõem a explicar as chamadas experiências de quase morte constituem mais uma das situações do uso do raciocínio num campo em que este absolutamente não está apto a atuar. Argumenta-se nesses casos, bastante conhecidos aliás, que se trata de alucinações provocadas pela falta momentânea de oxigênio no cérebro. Será mesmo? Então, que se encontre uma única testemunha de experiência de quase morte, na qual a pessoa se vê fora do corpo e frequentemente acompanha nitidamente o trabalho dos médicos, que acredite piamente nessa explicação da ciência. Não haverá. Nenhuma. Porque a pessoa que passou por uma experiência de quase morte possui a vivência pessoal do que aconteceu com ela. Ela sabe muito bem que não se tratou de nenhuma alucinação, mas sim que ela mesma passou por aquela experiência de sair de seu corpo numa situação crítica de saúde. Nenhum discípulo da ciência poderá convencê-la do contrário, pois ela mesma experimentou, ela mesma vivenciou aquilo tudo, e assim a experiência passou a ser algo próprio dela. No ano de 2008, o neurocirurgião americano Eben Alexander, de 54 anos, contraiu um tipo grave de meningite e entrou em coma profundo, no qual ficou mergulhado por 7 dias. Dr. Eben era professor de medicina em Harvard e vinha estudando o cérebro há mais de 25 anos. Já analisara inúmeros casos de experiências de quase morte e, para todas elas, apresentar explicações científicas bem fundamentadas, segundo o enfoque das teorias correntes. Até que aconteceu com ele. Quando ele próprio teve uma experiência de quase morte durante o coma, sua opinião mudou drasticamente ao retornar, para espanto dos colegas. Abre aspas. A morte é uma transição, não é o fim de tudo, fecha aspas, afirmou ele. Abre aspas, a consciência existe além do corpo e é muito mais rica fora dele, fecha aspas. Num primeiro momento, o médico até tentou encontrar uma explicação científica para o que havia acontecido, mas desistiu. Abre aspas, não há como explicar, não foi alucinação, não foi sonho, fecha aspas, asseverou enfaticamente. E a partir daí, não mais se deixou levar pelas explicações usuais de seus colegas, e que até há pouco eram as suas também, de que analgésicos e a baixa oxigenação do cérebro durante o coma acarretariam luzes e sons percebidos pela mente. Nem tampouco de que a experiência de quase morte seria apenas uma maneira de o cérebro lidar com um trauma grave. Dr. Eben sabe agora que não é isso, que não pode ser nada disso. Ele vivenciou o seu eu como o espírito que realmente é. E por isso ele agora sabe que esse sentimento não é provocado por nenhuma conexão química do seu cérebro. Ele sabe disso com a mais plena convicção, porque essa experiência ficou gravada em sua alma indelevelmente, tornando-se-lhe coisa própria e pessoal. A ciência pode inventar as explicações que quiser, mas nada mudará doravante a convicção do Dr. Eben Alexander, que até escreveu um livro para relatar sua experiência, intitulado Prova do Céu, a jornada de um neurocirurgião pelo outro lado da vida. Apesar da maravilhosa descrição que ele faz numa famosa entrevista sobre a região que encontrou em sua jornada extracorpórea, não se trata ainda do reino espiritual como ele imagina. Dr. Eben conheceu um plano não físico, porém ainda constituído de matéria, embora mais sutil do que a que percebemos com nossos sentidos corpóreos. Já bem dizia o Filho de Deus, na casa de meu Pai há muitas moradas. João 14:2. Por outro lado, quando nessa mesma entrevista o Dr. Eben fala da, abre aspas, faísca, da centelha que temos dentro de nós, fecha aspas, isso é igualmente verdadeiro, embora ela não seja de natureza divina. Porém,
Com os vários depoimentos que deu sobre sua extraordinária experiência fora do corpo, Dr. Eben cumpriu uma incumbência muito importante, que foi a de falar claramente, abertamente, sobre assuntos espirituais num mundo afundado no materialismo, nesse nosso tempo tão triste, em que os verdadeiros valores do ser humano foram obscurecidos por ele próprio. Abre aspas. Ninguém na Terra nunca irá alcançar uma explicação materialista de como o cérebro cria consciência, porque ele não faz isso. Fecha aspas. Dr. Eben Alexander. Conheça as obras publicadas pela Ordem do Grau na Terra. Acesse bit.ly, livros-ogt, bit.ly, livros-ogt.